TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada, está começando mais um programa Só o Amor Constrói, aqui na TV Imaculada. Você pode participar conosco, mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, ou então fazendo uma ligação para nós. Os nossos telefones é o 33 49 23 59 ou o WhatsApp 993 47 05 32. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, a semana da oitava da Páscoa. Daqui a pouco conosco o Padre Fábio vai nos ajudar a refletir sobre esse assunto, a qual nós estamos vivenciando nesta semana. Tema esse muito importante para cada um de nós, tema de suma importância para que a gente cada vez mais tenha essa conexão com a Palavra de Deus, com o calendário litúrgico, com aquilo que a Igreja nos pede nos dias de hoje. E para começar o programa, vamos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, começando ali no versículo 13, quando conta que dois discípulos estavam voltando para um povoado chamado Emaús e estavam dialogando, estavam voltando de Jerusalém e conversavam sobre todos os acontecimentos. Ora, quando conversavam os discípulos entre si, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe disse: que palavras são essas que tocais enquanto ide caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora o fato que nela aconteceu nestes dias? Quais? Disse-lhe ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Em verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de um anjo, que declarou que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Eles então lhe disse: insensatos e lentos de coração para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo fosse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhe em todas as Escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. Uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Esta palavra vai nos ajudar a compreender o sentido da Páscoa. Esses dois discípulos de Jesus a caminho de Emaús estavam desanimados, estavam sem acreditar o que tinha acontecido com Jesus. Não tinham entendido até então as Escrituras, as profecias,
quando falava sobre Jesus. Porém, Jesus explica cada um e dá o sentido necessário. E assim, as escamas de seus olhos caem e eles conseguem ver, eles conseguem sentir a presença do Cristo ressuscitado. Assim também é em nossas vidas. Muitas vezes precisamos tirar aquilo que nos impede de ver a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que caminha conosco o tempo todo, para que assim a palavra de Deus arda em nossos corações. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso convidado para nos falar, para nos ajudar a explanar e a refletir sobre o tema de hoje, sobre a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. E hoje estamos refletindo sobre o tempo pascal, ou a oitava da Páscoa. E aqui para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nós temos nosso convidado, o Padre Fábio. Padre Fábio, seja bem-vindo aos estúdios da TV Imaculada. É um grande prazer ter o senhor aqui conosco. Uma boa tarde, é uma alegria estar nesse programa na TV Imaculada, podendo falar um pouquinho desse tempo tão especial que toda a igreja vive, o tempo pascal, e juntos refletirmos como melhor viver aquilo que a igreja nos pede e essa experiência de sentir Cristo vivo na igreja, nas nossas comunidades e principalmente no nosso coração. Padre Fábio, eu gostaria que o senhor já começasse se apresentando para que o pessoal de casa se sinta mais íntimo do Senhor e conheça o seu trabalho. Quem é o Padre Fábio? Muito bem, eu sou o Padre Fábio Antunes do Nascimento, sou padre do clero da Diocese de Coxim. Nesse momento tenho algumas tarefas, né? Sou professor no curso de Teologia, da área de Teologia Pastoral. Estou assumindo uma incumbência na formação dos futuros padres no Seminário Maior Maria Mãe da Igreja, como responsável pela dimensão pastoral. E também tenho a tarefa dos estudos, estou na fase de conclusão do doutorado no CELAM, onde eu cursei o mestrado também, então estou terminando a tese de doutorado. Então estou a serviço da igreja nesse momento aqui na CNBB, com essas tarefas, principalmente na universidade e junto aos seminaristas do nosso seminário diocesano. Padre Fábio, para iniciarmos o nosso bate-papo sobre o tema de hoje, a Páscoa, como podemos definir a Páscoa? Bom, eu tomo aqui a parte da oração, da primeira oração que fazemos depois da primeira leitura na noite de Páscoa, que diz que a Páscoa é um evento tão importante quanto a criação. Para nós cristãos, o que Jesus realizou abre o sentido mais profundo da nossa existência. Maior que a criação, diz esta oração da Vigília Pascal. Nós sabemos que pela história do povo de Deus, a Páscoa tem um precedente, um antecedente histórico, que é a Páscoa dos judeus. No Êxodo, Moisés conduz o povo para a libertação. Então a primeira Páscoa da história é a Páscoa dos judeus, a Páscoa que celebra a libertação da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida. A Páscoa dos cristãos é uma atualização desse acontecimento. Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos para marcar esse acontecimento e depois ele mesmo se ofereceu, viveu esses acontecimentos que agora celebramos na liturgia, sua paixão, morte e ressurreição. Então a Páscoa dos cristãos passa a ser não só a libertação social, não só a libertação territorial, política, mas a libertação plena da pessoa, no sentido de que a vida vence a morte. Em Jesus aprendemos que o ser humano foi feito não só para o tempo e o espaço presente, mas para o transcendente, para a eternidade. Então, na Páscoa de Jesus, celebramos essa esperança de ressuscitarmos. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Então, o grande sentido da Páscoa é esse anúncio fundamental da nossa fé. Cristo vive e nele nós esperamos também viver eternamente.
Padre, o calendário litúrgico nos traz que nós estamos vivendo a quarta-feira da oitava da Páscoa. Na liturgia, o que é a oitava da Páscoa? Então, a Páscoa, no calendário litúrgico, é a maior festa cristã, a maior festa litúrgica, e por isso nós compreendemos que é uma liturgia tão sublime, tão esplêndida, que ela não cabe numa só celebração. O próprio Tríduo Pascal acontece ali nos 3 dias, sexta, sábado e domingo. E depois de celebrada a Vigília Pascal, o domingo da Páscoa, nós estendemos esta semana toda que chamamos oitava da Páscoa, justamente para dizer, todos esses dias a gente está celebrando aquele dia, né? Tanto que o estrofe, o versículo que repetimos na aclamação do Evangelho é: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então todos os evangelhos, como esse que você leu agora na introdução do programa, da liturgia de hoje, sempre começa naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, ou seja, todos os acontecimentos que estamos narrando na liturgia nesses dias, narram aquele único dia, o dia da ressurreição de Jesus. Por isso, oitava da Páscoa, porque todos eles se referem ao único dia, o dia da ressurreição do Senhor. Olha que maravilha! Sabemos que não só a oitava da Páscoa, mas todo o tempo pascual é de grande importância e significativo para nós, né? Porém, como devemos nos preparar para esse momento? E qual a importância do sacramento da confissão? Bom, então aqui a nossa igreja ela é uma grande pedagoga, né? Uma grande mestra, uma grande professora, no sentido de nos iniciar no caminho da fé. A iniciação à vida cristã, que tanto se fala agora, é essa pedagogia que a igreja tem de nos introduzir nos mistérios que celebramos. Então, sempre antes das grandes festas litúrgicas, a Páscoa e o Natal, a igreja propõe um tempo de preparação. Para a Páscoa, celebramos 40 dias de Quaresma, 40 dias que o povo recorda a caminhada do povo de Deus, as tentações de Jesus no deserto, né? Como um tempo de preparação. E aí, nós sempre sugerimos, como começa na quarta-feira de cinzas, com o Evangelho de Mateus, sempre aquela passagem que nos diz da esmola, do jejum e da oração, né? A caridade. Então, são atitudes que se espera. Por isso, nós incentivamos vivamente os nossos fiéis a buscar o sacramento da reconciliação. Ouvimos naquele dia: deixai-vos reconciliar com Deus, para viver verdadeiramente esse acontecimento da Páscoa. Então, uma boa maneira de se preparar é o sacramento da reconciliação, é a meditação da palavra de Deus, é o silêncio, são as práticas do jejum e da oração. E depois, agora, o tempo pascal, que se estende até Pentecostes, também é um tempo muito especial. O tempo pascal é um tempo da igreja. A gente vai ver que toda a liturgia, agora a gente vai ler na primeira leitura, leituras dos Atos dos Apóstolos, ou seja, as comunidades que nascem da experiência do ressuscitado. Como você refletiu no início do programa, aqueles que se encontram com Jesus ressuscitado mudam de atitude. O texto diz: eles caminhavam tristes, desanimados, voltando para Emaús. Depois que os seus olhos se abriram, eles voltam correndo a anunciar para os companheiros: Cristo está vivo. Na Vigília Pascal, nós percebemos que a celebração começa em volta de uma grande fogueira, né? E tem uma vela grande que é acesa e geralmente o diácono, a pessoa incumbida disso, entra na igreja falando: eis a luz de Cristo. E essa vela grande tem o nome de Círio Pascal, né? Qual a importância e qual o significado do Círio Pascal para nós? Então, a igreja, né, na sua pedagogia, na sua mística, usa-se desses símbolos que são muito representativos para a nossa fé. A Vigília Pascal, com seus grandes 4 momentos, né? A bênção do fogo, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística, condensam essa simbologia toda, momentos muito importantes. E como você disse, o primeiro momento é aquele da bênção do fogo, o fogo novo, né? O fogo é sempre sinal de renovação, é sinal de força, de luz, e ali se acende o Círio Pascal.
né? O círio pascal é introduzido na igreja, né? Como você disse, o diácono ou o presidente da celebração proclama para a Assembleia: eis a luz de Cristo, né? Anunciando a própria presença de Cristo, né? Simbolizada naquele círio pascal, que junto da mesa da palavra, né? É feito então o anúncio da Páscoa. O anúncio da Páscoa. Depois essa vela, o círio pascal, permanece na igreja todo esse tempo pascal, no lugar de destaque, no lugar solene dentro da igreja, e sempre nas celebrações dos sacramentos a gente traz para a igreja, para esse lugar próprio, para o espaço litúrgico, essa luz que representa a própria presença do Cristo. Nós, quando entramos numa igreja e vamos à capela do Santíssimo, aí onde está o sacrário, tem sempre uma luz que sinaliza a presença de Jesus. Também, para nós, quando o círio pascal está aceso ali na igreja, é sinal dessa presença, né? Porque nesse tempo pascal, como você lemos no texto dos discípulos de Emaús, nós celebramos essa presença misteriosa de Jesus, né? Os discípulos encontraram com ele, mas não o reconheceram, né? Então, Jesus se apresenta em formas, feições diferentes, não é um fantasma, não é um espírito, mas é uma presença misteriosa. Aí assim também na liturgia, nós temos essa presença misteriosa, essa presença na ausência, né? A gente proclama: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, mas Ele está principalmente por esses sinais sacramentais, o círio, a luz, a palavra, a oração, o silêncio, né? Todos esses sinais que representam a própria presença de Jesus ressuscitado na sua igreja. E ainda nesse sentido dessa vivência do período pascal, esses símbolos, quais são os valores, padres, que o tempo pascal nos dá como exemplo para a gente praticar no dia a dia? Olha, muito oportuna essa pergunta, porque como eu não tenho paróquia, né, no trabalho que eu estou fazendo aqui em Campo Grande, na minha presença nas comunidades, eu tive a oportunidade de ajudar muitas comunidades, muitas paróquias com a confissão. Então, fiquei vários dias aí, nesse tempo quaresmal, ouvindo confissões. Muitas pessoas, isso é um fato muito positivo para a nossa igreja, estão voltando para a igreja depois desse período mais crítico da pandemia, na quaresma, especialmente na Semana Santa. Nós estamos tendo nesses dias aqui em Campo Grande um encontro de todos os padres novos do estado, né? E todos reportaram, testemunharam nesses dias essa percepção de que muita gente está voltando para as comunidades. Então, eu digo assim como professor de teologia pastoral, que é uma oportunidade para as nossas comunidades de repensar a qualidade da participação, o compromisso das pessoas, né, na comunidade. Então, o que se espera dos cristãos nesse tempo pascal? Acho que a primeira coisa, a consciência de batizados. Na vigília pascal, um dos gestos mais importantes que nós fazemos naquela celebração é renovar as promessas do nosso batismo. Renuncia o pecado, renuncia o que causa desunião, renuncia ao demônio. Todos respondemos: renunciam. Crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo e na Igreja Católica, cremos. Então, agora, nesses 50 dias até Pentecostes, é tempo da gente retomar aquela experiência fundamental do ser cristão, da comunidade de fé, de colocar as coisas em comum, de viver as alegrias e tristezas da nossa caminhada de fé. E acho que aqui uma palavra do Papa Francisco poderia sintetizar tudo o que se espera do cristão nesse tempo pascal. A alegria de ser discípulo de Jesus. Sentir Cristo vivo no nosso coração deve fazer o coração arder de alegria. E ardendo de alegria a gente comunicar essa esperança para todas as pessoas. Então, o grande testemunho pascal da igreja é a alegria de sermos discípulos missionários de Jesus. Muito obrigado, padre. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e nós voltamos no próximo bloco, ainda com o padre Fábio nos ajudando a refletir sobre esse período. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói e hoje estamos refletindo sobre a Páscoa.
E você pode participar conosco, mandando sua mensagem no WhatsApp, como está chegando o nosso programa até você. O nosso WhatsApp é o 993 47 0532. Ou então você pode ligar, nossa produção vai atender. O telefone é 33 49 23 58. E hoje comigo aqui nos estúdios da TV Imaculada, o Padre Fábio. Padre Fábio, o que é Pentecostes, né? E qual é a importância de vivenciar esse momento? Bem, historicamente, Pentecostes é a memória da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, as mulheres, né, reunidos aí no cenáculo. 50 dias depois, liturgicamente, celebramos 50 dias depois da Páscoa. Então, é um tempo especial, justamente como eu dizia, o tempo pascal é tempo da igreja, um convite para todos nós a viver aquilo que é mais essencial. Oportunamente, na Igreja do Brasil, nós estamos vivenciando as diretrizes gerais da ação evangelizadora 2019-2023, que a CNBB já sinalizou que devem se estender para os próximos anos, que fala que tem, nós podemos dizer assim, o objetivo geral da Igreja no Brasil, recuperar a imagem de comunidade, formar comunidades eclesiais missionárias. E as 7 dioceses aqui do Mato Grosso do Sul, onde a gente atua, né, estão empenhadas nessa busca pela setorização, pelos grupos de família, pelos círculos bíblicos, recuperar essa experiência fundamental do ser cristão. Duas coisas fundamentais, o nascimento do discípulo, né, que nasce do encontro com Jesus ressuscitado, e a comunidade de fé que nasce também dessa experiência. Então nós, na igreja aqui do Mato Grosso do Sul, em sintonia com o magistério do Papa Francisco e da nossa conferência episcopal da CNBB, temos nos empenhado nessa recuperação da imagem da comunidade de base, a comunidade fundamental dos cristãos. E vejo que esse tempo, então, pascal, é muito oportuno para essa experiência. Como eu dizia no bloco anterior, no tempo pascal nós vamos aí ouvir sempre as leituras dos Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 2 a gente vê, 4 a gente vê a experiência das primeiras comunidades cristãs, que nós somos chamados a viver os mesmos valores, ter tudo em comum, partilhar os bens, a ouvir e obedecer o ensinamento dos nossos pastores, celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos, né? E ser um sinal no mundo. Os cristãos somos chamados a ser um sinal no mundo. Então, entendo que daqui até Pentecostes, nós temos a feliz oportunidade de aprofundar aquilo que nos identifica no mundo do ser cristão, que é ser discípulo missionário de Jesus, ser membro de uma comunidade de fé. Essas duas coisas são fundamentais para a nossa experiência de fé. Padre, antes de vivenciar o período pascal, nós precisamos de uma preparação, né? Que é a quaresma, esses 40 dias de preparação, jejum, oração, caridade, penitência, né? Trazendo um pouquinho sobre esse tempo quaresmal, quando não conseguimos cumprir a penitência estabelecida, o que devemos nos culpar? Como funciona essa questão da penitência durante esse período? Bem, e qual a importância dela? Sejam as nossas penitências, né, como um compromisso do sacramento que nós buscamos, sejam os propósitos pessoais que cada um estabelece para si nesse tempo quaresmal, são exercícios, né, são treinos que a gente estabelece para aprimorar a nossa disciplina, as nossas virtudes. Então, ninguém deve se sentir frustrado se não consegue cumprir plenamente aquilo que foi estabelecido. Mas deve sempre se propor um aprimoramento. Eu, no confessionário, sempre que as pessoas me apresentam seus propósitos e dizem dessa luta por a sua conversão, eu sempre sugiro um conselho que acho que é válido a gente comunicar aqui, que é dizer assim: quando a gente faz um propósito, não é que Deus precisa daquilo e que Deus vá nos cobrar aquilo. É uma virtude pessoal,
né? Um propósito pessoal. Então a minha indicação é, comece de pequenas coisas. Se você tem dificuldade para rezar todos os dias, não adianta eu dizer, eu vou rezar 3, 4 horas por dia. Começa um pouquinho, reservando dia, horário, local para fazer isso. E aí, na medida em que você vai desfrutando a conquista de pequenos progressos, você pode ir se propondo a desafios e propósitos maiores. O que é importante? É a gente não desistir. Deus não vai exigir de nós a perfeição, mas espera de nós assim a intenção reta de buscarmos a nossa conversão. Porque afinal de contas, estes tempos especiais de preparação, como são a Quaresma e o Advento, eles querem nos ajudar a desfrutar dessa realidade, de nos sentirmos amados por Deus, de aspirarmos às coisas do alto e quem sabe até ter aquela imagem da carta aos Hebreus que fala da fé, quer dizer, a fé é um modo de possuir aquilo que ainda se espera, ou seja, o cristão é chamado a viver no mundo, mas naquela perspectiva de que nós não somos do mundo, né? Então, a santidade que a gente aspira não é uma coisa para depois da morte, é uma coisa que a gente tenta ir experimentando já na vida presente, como tão bem desenvolveu o Papa Francisco ao falar da santidade nos últimos tempos. Padre, quando nós falamos de imitar os ensinamentos de Jesus, buscar sinais, o que esse período pascal, a ressurreição de nosso Senhor, que sinais nós devemos buscar, que gesto nós devemos imitar do Cristo ressuscitado? Veja, hoje nós falamos muito da questão desse discípulo missionário, né? A Aparecida ajudou a gente a aprofundar uma identidade do cristão. Por nós, no Brasil, somos herdeiros de um modelo de evangelização que por muito tempo priorizou uma perspectiva sacramental, né? Os portugueses, bem intencionados, quando chegaram no nosso continente, acreditavam que bastava batizar e aí estava feito o cristão. O magistério da igreja, a concepção nossa hoje avançou e a gente entende que só isso não é suficiente. A Aparecida fala para nós de uma multidão de batizados não evangelizados. O Papa Francisco fala da gente ir em busca dos afastados, porque é o raio-x das nossas comunidades. Nós temos muitas pessoas batizadas que não têm a sua consciência de cristãos. Então, uma coisa importante para nós é buscar se configurar a Cristo, né? O discipulado é aquele que segue os caminhos do Mestre. Mais que imitar, ele vai vivendo na própria vida a vida do Mestre, né? E o discípulo é aquele que entendeu essa consciência, então vira anunciador. E a Aparecida diz para nós que do encontro pessoal com Cristo nasce o discípulo missionário. Ou seja, é um só acontecimento que funda esse cristão. E o que se espera dele? Que ele seja no mundo um sinal. E aí, aqui eu recordo uma palavra do meu bispo, Dom Antonino, bispo de Coxim, que ele diz assim para a gente sempre: quando a gente chegar lá no céu, no juízo final, né, Deus não vai perguntar para a gente o que a gente fez, de quantas missas, quanto tempo de oração, quanta coisa. O critério está lá nas palavras de Jesus em Mateus 25. Eu tive fome, tive sede, estava doente, estava preso, estava nu, estrangeiro, e vós me acolhestes. Então, aí estão os sinais que nos identificam como cristãos, né? Os sinais que vão nos configurando ao próprio Cristo. Quem são as pessoas que precisam do nosso socorro? Eu, às vezes, brinco nas comunidades onde eu celebro, dizendo, hoje é até meio na moda ser cristão. A gente vê a pessoa com uma camiseta, um tercinho, um clésima, uma batina, uma Bíblia debaixo do braço, e a gente diz, é um católico. Mas eu sempre digo, melhor seria se nos identificassem na sociedade, como cristãos, por fazermos o que Jesus fazia. Socorrer quem está caído, ajudar quem está precisando, socorrer os que sofrem, né? Que não é uma tarefa muito fácil. Então, quais são os sinais que se esperam dos cristãos? Esses que revelam aquilo que Jesus faria, especialmente por aqueles que sofrem. Padre, nós estamos falando do período pascal
período esse importantíssimo para nós. Mas depois do período pascal, o que a igreja vive e qual a assimilação com o período pascal, o período vivido depois? Então, uma das coisas mais belas da nossa igreja é o seu ritmo pedagógico, né, da liturgia. O ano litúrgico é uma obra-prima, né, dessa pedagogia da igreja, porque aquilo que se celebra vai conduzindo os cristãos a compreender a vida de Jesus, a vida da igreja e como Deus, ao longo da história, na história da salvação, na história do povo do Antigo Testamento, foi se revelando e o que isso deve gerar em nós. Então, depois do tempo pascal, nós entramos naquele tempo que a gente chama tempo comum, caracterizado pela cor verde, mas tem esse nome, tempo comum ou tempo ordinário, não pela que é menos importante, mas é o tempo que mais nos acompanha. E aí, a gente no tempo comum tem um ciclo que a gente chama ano A, B e C. Este ano estamos no ano C. Cada ano acompanha um evangelho sinótico. Esse ano, o evangelho de Lucas, ano C, ano A, Mateus e ano B, Marcos. Por essa organização, então, a gente tem a oportunidade de acompanhar o caminho de Jesus através da ótica de um dos evangelistas, né? Porque cada um dos 3 evangelistas sinóticos tem uma perspectiva de Jesus. E aí ainda tem o evangelho de João, que nas festas especiais, ocasiões especiais, entra como estão entrando nesse período pascal. Padre, muito obrigado pela sua participação. Gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade. O senhor gostaria de deixar uma mensagem ao povo que está participando conosco, nos assistindo, sobre a importância desse período? Claro, desejo a todos uma feliz vivência desse tempo bonito, que é o tempo pascal, da gente se sentir membro dessa igreja, da Igreja de Jesus Cristo, membro de uma comunidade de fé, onde a gente faz essa experiência mais profunda do amor de Deus, e mandar a todos que nos acompanham através da TV Imaculada, pelo programa Só o Amor Constrói, uma saudação carinhosa ainda de Feliz Páscoa, porque, como eu disse, a Páscoa se estende toda essa semana, todo esse tempo, porque é um mistério tão grande que não cabe num só dia. Uma saudação especial ao Frei Dimas, né, que conduz esse programa, e toda a equipe aqui da TV Imaculada, que sempre com o seu trabalho, com o seu carisma, ajuda as nossas comunidades, ajuda os nossos fiéis a aprofundar a sua fé. Então, desejo que esses momentos nos enriqueçam na caminhada de cristãos. Muito obrigado, Padre. Nós vamos fazer agora um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso momento oracional. Estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói na TV Imaculada. Nesse momento, eu convido você a rezar conosco. O Padre Fábio, que nos ajudou a meditar sobre o tema de hoje, também vai nos ajudar a rezar nesse momento a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe. Então isso nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparados. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe, recorro a vós. Me aproximo, gemendo sobre o peso dos meus pecados. Me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas antes de atendei-me, ouvi as minhas súplicas. Rezemos junto, com muito amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados.
São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são recomendados a vós. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são recomendados a vós. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são recomendados a vós. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente os inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, Rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos aqueles que são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos, sem reserva, para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos tempos difíceis, rogai por nós. Eu convido você agora de casa a rezar um Ave Maria, em especial por todas as pessoas que passam dificuldade, as pessoas que se encontram enfermas. Rezemos com amor e devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeci o Padre Fábio no bloco anterior, mas agradeço mais uma vez, Padre Fábio, e peço para o senhor, por gentileza, possa nos dar a bênção no final do programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, Maria Santíssima, desça sobre cada um de vós, sua família, seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.